E aí pessoal, beleza? Eu acabei de subir o vídeo com a prova do TCU, última prova, com as questões objetivas, 200 questões, sendo 100 para conhecimentos gerais e 100 para conhecimentos específicos. Como a prova é muito grande, eu resolvi dividir a prova em partes. Agora vamos para as questões dissertativas. Como você pode ver aqui, já de cara, o padrão de resposta, que é muito importante para você ter um norte de como que a banca gostaria que você resolvesse a questão, a problemática. Depois das questões dissertativas, que são 3, eu irei mostrar a peça que foi cobrada, juntamente com o padrão de resposta. Então vamos lá. Essas informações aqui são muito importantes você saber agora, já para ter um norte de como será na próxima prova. Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos para o caderno de textos definitivos da prova discursiva P3, nos locais apropriados, pois não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido. Em cada questão, qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linha será desconsiderado, a informação é importante. Será também desconsiderado o texto que não foi escrito na folha de texto definitivo correspondente. No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado o texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Ao texto que contém outra forma de identificação será atribuído nota 0. Então, muito cuidado. Correspondente à identificação do candidato em local indevido. Em cada questão, ao domínio do conteúdo são atribuídos até 20 pontos, dos quais até 1 ponto será atribuído ao quesito apresentação, legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos, estrutura textual, organização das ideias em texto estruturado. Vamos para a primeira questão, que diz respeito a conhecimentos gerais. Vamos lá. Espera-se que o auditor, adotando as normas técnicas, prepare uma documentação de auditoria suficiente para que um outro auditor experiente, sem qualquer conexão prévia com a auditoria realizada, compreenda os principais pontos levantados durante a auditoria, as conclusões apresentadas e os principais julgamentos que levaram a tais conclusões. Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter exclusivamente motivador, redige um texto dissertativo acerca de confidencialidade e transparência. Nas documentações de auditoria do setor público, de acordo com as orientações da INTOSAI. Aí tem aqui, né, se elaborar seu texto, aborda os seguintes aspectos. Mas aqui, já por óbvio, você já analisa que redação, questão dissertativa, óbvio que o contexto vai dizer respeito ao cargo que for o concurso. Se for na área de tribunais, vai ser em relação a esse contexto. Se for na área policial, o contexto será o dia a dia policial. Então daqui você já pega uma noção para se preparar para a próxima prova do TCU. Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. Primeiro parágrafo de desenvolvimento: equilíbrio entre a confidencialidade e a transparência, 7 pontos. Responsabilidades do auditor, 6 pontos. Maneiras de lidar com as requisições de terceiros por informações de auditoria. Aqui, né, tem a folha de rascunho, 20 linhas, para responder até 20 linhas. Caso você queira, dê uma pausa no vídeo e tente resolver essa questão dissertativa
Eu falei 3 parágrafos de desenvolvimento, mas não, eu lembrei que é questão dissertativa, pensei que fosse a redação formal. Então, tente resolver esses 3 quesitos aqui, como se você estivesse na prova. Aí dá uma pausa no vídeo. Agora irei para o padrão de resposta, como que a banca gostaria que fosse respondida a problemática. Primeiro vamos tratar de qual? Do equilíbrio entre a confidencialidade e a transparência. Vamos para o padrão de resposta. Aqui. O que a banca almejava que o candidato respondesse? Quanto ao quesito do equilíbrio entre confidencialidade e transparência, a ISAI 1230 estabelece que as exigências éticas relevantes definem como obrigação para o pessoal de auditoria a observância permanente da confidencialidade das informações contidas na documentação trabalhada, exceto quando uma delegação específica tenha sido dada pela entidade de auditoria para divulgar tais informações, ou quando existe uma obrigação legal ou profissional para tanto. Uma diferença fundamental entre o setor público e privado consiste no fato de exigências de legislação específica para o setor público estarem relacionadas com a confidencialidade, por um lado, e com o acesso às informações por partes interessadas, por outro lado. Então, aqui é o ponto, isso daqui é o contexto que a banca almejava. Do primeiro ponto aqui para transcorrer. Agora vamos para o segundo ponto. Responsabilidades do auditor. Sobre o aspecto da responsabilidade do auditor, espera-se que o candidato mencione, pelo menos, que o equilíbrio entre confidencialidade e transparência requer do profissional um julgamento de valor, que garanta que a natureza confidencial da documentação esteja claramente identificada, ao mesmo tempo que permita o acesso apropriado a outras informações. Dada essa responsabilidade, é importante que o profissional esteja familiarizado com as políticas e procedimentos da Corte Suprema de Contas relacionadas à confidencialidade. Tais procedimentos devem incluir os tipos de documentação de auditoria considerados confidenciais e os tipos de documentação que devem estar disponíveis ao público, com a definição clara das responsabilidades pela divulgação e das rotinas para tornar as informações disponíveis, quando for o caso. O eventual descumprimento das responsabilidades do auditor quanto à confidencialidade implica severas consequências adversas, tanto no que diz respeito aos aspectos funcionais, como em relação à própria auditoria realizada. Então, isso aqui foi o que a banca esperava do candidato, ter esta linha de raciocínio. Agora vamos para o próximo ponto. Maneiras de lidar com as requisições de terceiros por informações da auditoria. Com referência ao quesito das requisições de terceiros por informações da auditoria, o candidato deve ressaltar que, nos casos em que a entidade auditada tenha a obrigação legal de obter e reter informações por princípio, as requisições de pessoas de fora por estas informações devem ser encaminhadas para a entidade auditada. Nas situações em que o auditor considerar conceder o acesso à documentação de auditoria, ele deve, antes de divulgar a informação, consultar as partes interessadas, entre as quais está a entidade auditada com quem a informação está relacionada. Nesses casos, o auditor do setor público deve garantir que as pessoas com acesso tenham o mesmo nível de confidencialidade do próprio auditor. Então, aqui foi o ponto 3. Agora vamos para a questão 2. Questão 2, também conhecimentos gerais, relacionado a conhecimentos gerais.
O sucesso da Declaração de Lima deve-se, acima de tudo, ao fato de que ela contém uma lista abrangente de todas as metas e questões relacionadas à auditoria governamental, sem deixar de ser concisa, o que facilita o seu uso. Além disso, ela foi redigida em uma linguagem clara, o que mantém o enfoque em seus elementos essenciais. O principal objetivo da Declaração de Lima é exigir uma auditoria governamental independente. Aqui está a fonte, né? Vamos lá. Considerando o fragmento do texto acima é de caráter exclusivamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema: a independência das entidades fiscalizadoras superiores. Ao elaborar o texto, seu texto aborde os seguintes aspectos: independência como requisito essencial, mas não suficiente, do controle, 7 pontos. Limites da independência, até 6 pontos. Independência dos integrantes das entidades fiscalizadoras superiores, até 6 pontos, até 7 pontos. Então, como eu falei, caso você queira dar uma pausa no vídeo e tente resolver essas questões aqui, dissertando. Bom, vamos lá ao padrão de resposta da questão 2. Da questão 2, padrão de resposta. Deixa eu ver aqui. Independência como requisito essencial, mas não suficiente, do controle. Vamos falar sobre este ponto aqui agora. Em relação ao quesito da independência como requisito essencial, mas não suficiente, do controle, espera-se que o candidato mencione que uma entidade fiscalizadora superior que não consegue satisfazer o requisito de independência não está à altura da missão normalmente atribuída a essas entidades. Essa independência também deve estar ancorada na legislação, sendo necessário também que existam instituições responsáveis por garantir a segurança jurídica e que funcionem adequadamente. Instituições dessa natureza só podem ser encontradas em uma democracia baseada no Estado de Direito, um outro requisito fundamental. Agora vamos para o próximo ponto: limites da independência. Quanto ao quesito da natureza e dos limites da independência, é preciso salientar que as instituições de Estado não podem ser completamente independentes, pelo fato de fazer parte do Estado como uma entidade maior, com objetivos muito mais abrangentes. Ainda assim, as entidades fiscalizadoras superiores devem gozar da independência funcional e organizacional necessária para desempenhar suas tarefas. O estabelecimento do grau necessário de independência que devem gozar as EFS deve estar previsto na Constituição, enquanto os detalhes podem ser estabelecidos na legislação infraconstitucional. É também importante haver proteção jurídica, garantida pelo órgão judicial máximo contra qualquer interferência na independência. Por fim, cabe salientar a aplicação do princípio da legalidade restrita, imposto à administração pública, o que significa que os órgãos de controle somente poderão fazer aquilo que for expressamente autorizado em lei. Agora vamos para o terceiro ponto: independência dos integrantes das entidades fiscalizadoras superiores. Acerca da independência dos integrantes das entidades fiscalizadoras superiores, é preciso dizer que se trata de um aspecto estreitamente vinculado à independência do próprio órgão. Os membros são definidos como as pessoas que precisam tomar decisões pela entidade fiscalizadora superior e respondem por essas decisões perante terceiros. A independência dos membros deve ser garantida pela Constituição. Particularmente, os procedimentos para a destituição de um membro de seu cargo devem ser constitucionalizados. Já em relação aos funcionários responsáveis por auditorias de entidades fiscalizadoras superiores,
Não deve haver em suas carreiras profissionais qualquer tipo de influência exercida pelas organizações auditadas, e eles não devem ser dependentes dessas organizações sob nenhum aspecto ou motivo. Então aqui foram duas questões com o padrão de resposta. Eu vou deixar o link das questões do padrão de resposta aqui na descrição do vídeo. A outra questão dissertativa e a peça que foi cobrada eu vou mostrar no próximo vídeo. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!